Na sequência, encaminhamento de nossa atividade dominical, onde buscamos, cada um de nós, interiorizar sentimentos, pensamentos, para buscar a luz divina, para que esta possa entrar dentro dos nossos corações e fazer com que nos movimentemos em favor do bem comum, da nossa própria evolução. Nos encontramos reunidos em nome de Jesus, pedindo nesta manhã ao Espírito esclarecedor, Dr. Bezerra de Menezes, através de sua legião de obreiros da luz, que seja conosco, trazendo-nos aquilo que necessitamos, segundo os desígnios de Deus Pai. Que essas bênçãos permaneçam conosco, estejam com todos aqueles irmãos que estão nos vendo ou nos verão nos seus lares, e que possamos assim, caminhando com Jesus, alicerçados na doutrina espírita, fazermos o nosso trânsito da melhor forma possível. Hoje, nós temos para anunciar a todos nós, com muita satisfação, com muita alegria, a presença do nosso irmão Cláudio Ricardo Truz, de Mafra, ele que é pertencente à equipe do Centro Espírita Allan Kardec, daquela cidade, e obreiro da 7ª URI, União Regional Espírita, com sede em Mafra, onde é vice-presidente da URI, é coordenador da área da mediunidade, naquela União Regional Espírita, e é presidente do Centro Espírita Allan Kardec e também diretor de mediunidade naquela casa. Além disso, as suas atividades se estendem à área da família e à área doutrinária e mediúnica nessa casa e na União Regional Espírita 7ª, onde temos quantas casas, meu irmão? 10 casas. Então, um trabalho que Cláudio vem fazendo já há alguns anos, com muita competência, com muita dedicação, e hoje nós vamos deixar a palavra com esse irmão para que nos traga a mensagem do Cristo Jesus, que vai encher nossos corações de muita alegria, de muita fé e de muita paz. Com você, meu irmão. Bom dia a todos. Acostumado a falar boa noite, né? A gente acaba caindo numa falsidade aqui. É com muito prazer nós estarmos aqui hoje reunidos, em nome do Cristo, né? Para que possamos desfrutar um pouco mais dessa mensagem de amor e de luz que o Cristo nos traz. Primeiramente, um aviso: se vocês ouvirem um estalo aqui, eu não estou caindo, tá? É a força da resistência do pedestal versus o peso moral do palestrante de hoje. Então, ele não está acostumado com pessoas, né, desse quilate aqui, né? Então, ele vai sofrer um pouquinho, mas ele aguenta. Depois que terminar a palestra, tem que tomar cuidado, né? Porque a espiritualidade tem essa questão, eles nos ajudam até terminar a palestra. Aí depois a gente está por nossa conta, né? Mas é sempre um prazer estar levando a palavra do Cristo e do Evangelho a todos os lugares aqui aonde nós somos chamados, né? Às vezes presencial, às vezes virtuais, né? Mas sempre é um prazer realmente a gente estar trabalhando.
Até a mensagem, né, de abertura do Momento Espírita foi bem interessante, né, falando das nossas dificuldades, das nossas provações que nós passamos, e daí tem a ver com o tema de hoje do Cristo Consolador. Mas a gente entender por que o Cristo Consolador, por que a mensagem do Cristo consola, a gente precisa remontar a um período mais antigo, desde o início da implantação do Evangelho do Cristo na Terra. A grande maioria das pessoas tem uma ideia de que o Evangelho do Cristo começou a ser implantado quando o próprio Cristo aqui esteve. Mas essa implantação é muito mais antiga do que se imagina. Aí nós vamos supor um pouco, né? Eu imagino que isso já estava lá nos projetos arquitetônicos e culturais do planeta Terra. Quando Cristo recebeu a incumbência de Deus para que fizesse a formação do nosso planeta para que os seus irmãos menores pudessem aqui, então, desenvolver o seu processo evolutivo. Então, naqueles planejamentos todos que foram feitos, não foi só o planejamento da Terra em si, da forma física, espiritual, etc. e tal, mas também de como que se implantaria esse Evangelho de luz. Porque o caminho para nós chegarmos justamente a sermos espíritos superiores, espíritos integrados com a essência divina, ele precisa desse Evangelho de luz. Não sei se a implantação em todos os mundos é da mesma maneira, mas com certeza nós precisamos, justamente porque nos desviamos muito do caminho a que nós deveríamos seguir. E aí vem, né, conforme a mensagem do Momento Espírita, diversos sofrimentos que nós passamos, mas que a doutrina espírita vem nos explicando de que são consequências de nossos atos do passado, mas que com a graça de Deus nós estamos sempre amparados por esse Cristo que nos traz a mensagem do nosso Pai Celestial. Porque a gente costuma falar a mensagem do Cristo, mas o próprio Cristo, ele se deixava muito bem claro que ele era um mensageiro do Pai. Então esse Evangelho que ele traz para nós é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do nosso Pai. Porque eu gosto de falar isso, porque muitas vezes a gente pensa só em Cristo, e às vezes acaba esquecendo que existe Deus acima de todos. Então é importante que a gente lembre disso. Muito bem, então nós tivemos essa implantação do Evangelho, vamos pegar desde a época da conversão do povo hebreu para o monoteísmo. Isso é, eles tinham um único Deus. Os demais povos do mundo, naquela época, eram povos politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Então, esse povo foi escolhido não por ser privilegiado, mas por essa característica de já ter o conceito do Deus único, o que facilitava e muito a implantação desse Evangelho. Ele é caracterizado, uma das características é o Deus único. Mas esse povo, mesmo com essa crença no Deus único, ele se perdeu no caminho. Ele acabou se desvirtuando, e aí precisou que eles passassem por uma série de situações, e quem conhece um pouco da história deles, vai ver que eles, volta e meia, eles estavam em guerras, volta e meia eram escravizados, mas fazia toda parte de um aprendizado, porque era um povo extremamente orgulhoso, né? E muitos ainda o são. Mas era um povo, naquela época, extremamente orgulhoso e guerreiro. Basta ler as histórias que a gente vê no Velho Testamento, né? Estão cheias das histórias de guerras do povo daquela época. Então, a doutrina espírita nos coloca como 3 revelações divinas. A primeira protonizada foi Moisés. Moisés, então, veio fazer o trabalho que todos nós conhecemos, né? Não vamos entrar em detalhes, de levar esse povo novamente para o caminho que eles precisavam tomar.
e fazer esquecer muitas questões que eles colocaram no seu dia a dia e na sua religião. Por isso a questão de passar 40 anos no deserto, porque muitas vezes a mudança da maneira de pensar da sociedade, ela decorre também da mudança dos seres que ali estão reencarnados. Muitos mudam de opinião, muitos mudam a sua maneira de crer em determinada coisa durante o transcorrer da sua vida encarnada. Mas outros mais reticentes ou que tiveram contato com essas novas doutrinas, já mais na maturidade física, acabam muitas vezes desencarnando e só vão numa próxima vida ter contato com ela, realmente se firmar nessa doutrina nova. Então, esse tempo foi necessário para que velhas mentalidades pudessem ou mudar ou desencarnar, e a nova mentalidade já viesse naquela juventude, né, que estava aflorando. Lembrando que o povo hebreu, eles consideravam, né, o homem, vou falar o homem porque é uma sociedade extremamente machista, né? E ela considerava o homem que tinha direito à palavra a partir dos 30 anos. Então, 30 anos era jovem para eles, mas já era maturidade. Por isso que o próprio Jesus, né, ele começou a sua pregação a partir dos 30 anos, porque antes disso as palavras dele não seriam consideradas. Mas, enfim, Moisés, então, fez esse trabalho sobre o amparo divino da espiritualidade, e Moisés era um médium completo. Ele tinha todos os tipos de mediunidade. Através dela, né, recebeu os famosos... Eu tenho que trocar aqui. Já me obtuvo. Os famosos 10 mandamentos. Todo mundo aqui conhece os 10 mandamentos. Aposto que se eu fechar isso aqui e pedir, fazer uma sabatina aqui, todo mundo vai saber me dizer os 10 mandamentos. Eu não vou fazer isso com vocês. Mas, eu lembro no tempo de escola, né, a professora de religião, e eu na época tinha muita a questão de decorar, né? Aí eu decorei os 10 mandamentos e coisa e tal, mas sabe como é que decora, né? 1, 2, 3, tem que ser na ordem. A professora, espero que ela esteja bem com a sua consciência, ela chegava e daí falava, eu quero saber o 8º mandamento. Sacanagem, né? Mas deu para a gente aprender o básico, pelo menos, né? Então, essas leis, elas vieram nortear a conduta do povo espiritualmente falando. Por que espiritualmente? Porque nós não podemos confundir essas leis divinas com as leis mosaicas, as leis civis de Moisés, que eram extremamente duras. Mas por quê? Porque o povo daquela época, ou quem sabe nós mesmos, né, estivemos nesse povo, era um povo extremamente ignorante. E ele precisava de leis realmente fortes para contê-los, caso contrário, não conseguiria, né? Então, essa foi a primeira revelação, e Moisés teve muito trabalho para implantar essas leis para o povo daquela época. Finalmente, 1500 anos depois, vem, então, a segunda revelação, que foi através de Jesus. O próprio Mestre veio ao mundo para trazer a mensagem, cumprindo as profecias, né, que diziam que viria o Mestre lá. Esqueci de novo. Vamos se entrosando. É que a gente vai falando e vai mexendo, né, e esquece que está com o controle na mão. Mas, enfim, o Mestre veio e ele nos disse que ele não tinha vindo destruir a lei ou os profetas. Não veio destruir, mas cumpri-los. Isso aí está em Mateus e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, né? Por que ele fala que não veio destruir a lei ou os profetas? Porque, em primeiro lugar, ele não veio mexer nas leis civis de Moisés. E os profetas, por quê? Porque os profetas, ele estava cumprindo aquilo que os profetas traziam. Que quem que eram os emissários divinos antigamente?
eram os chamados profetas até o advento de Jesus. Então ele não veio destruir essas leis, mas dar cumprimento às leis dos 10 mandamentos. Porque 1500 anos depois, novamente, o povo havia se perdido na relação com a espiritualidade, na relação com Deus. Havia muitas distorções nos ensinamentos, novamente, né, na época de Jesus, estavam sob o domínio romano, apesar de que praticamente quase todo mundo conhecido da época estava sob o domínio romano, né? Então Jesus, ele veio nada mais do que dar cumprimento. Primeiro, satisfazer aquilo que estava. Por que veio Jesus? Porque primeiro era necessário um espírito do quilate do Cristo vir ao mundo para trazer essa mensagem, dado o nível de dificuldade que ele teria. E todos nós conhecemos a história evangélica e nós sabemos o quanto Jesus passou, né? O quanto foi perseguido, não só pelos romanos, que naturalmente seriam seus inimigos, e que no final das contas foi o menor dos inimigos do mestre. O maior dos inimigos estava dentro de casa. Como diz no jargão do futebol, fogo amigo, né? Era ali o maior problema. Então o mestre veio por quê? Porque precisava um espírito desses, e isso já era anunciado desde o tempo dos profetas. Mas ele veio nada mais, nada menos, do que realmente fazer com que as pessoas revivessem as mensagens dos 10 mandamentos, dar cumprimento. Ele não modificou elas. Tanto que, nessa passagem que está abaixo ali, ela se refere quando um doutor da lei, ele perguntou ao mestre o que ele precisava fazer para possuir a vida eterna. E Jesus perguntou, o que está escrito na lei? O que é que lês nela? E daí o doutor da lei falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mateus também e o segundo Espiritismo no capítulo 11. Então Jesus nos coloca basicamente os 10 mandamentos dentro desse mandamento. Amar a Deus, vamos simplificar, amar a Deus acima de todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. Jesus nos trouxe, então, a lei do amor. E se nós pegar os 10 mandamentos e fizermos uma análise mais profunda dele, nós vamos ver que realmente tudo está coerente com a questão do amor. Tudo é amor ali dentro. Apesar de uma escrita diferente, de uma coisa mais detalhada, mas por quê? Porque o povo precisava que fosse daquele jeito. Mas, basicamente, era a lei do amor que nós estávamos recebendo do Mestre Jesus, né? Então, o amor resume a doutrina de Jesus inteiro, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, esse amor é o que norteou toda a mensagem do Cristo na sua passagem por esse mundo. E basta ver que ele, em vários momentos, ele falou, amai-vos como eu vos amei, vós sereis conhecidos por muitos se vos amardes. Ele exaltava esse amor a todo instante. Esse amor que ele ia atender a leprosos, a pessoas que ninguém tinha coragem de chegar perto e Jesus estava lá presente. Ele ia a ricos, poderosos, aqueles que o chamassem com humildade, realmente pedindo a sua ajuda, ele ia e amparava. Isso é a lei do amor. Veja que ele, nas bem-aventuranças, né, quantas mensagens nós temos, bem-aventurados aflitos,
os pobres de espíritos, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Cada item desses aqui dá uma palestra, né? E de um significado profundo. E por fim, né, isso já deixou as pessoas, os ricos e poderosos da época, extremamente revoltados. Como que aquele nazareno, né, que veio de uma condição tão humilde, de um filho de carpinteiro, tinha coragem de dizer todas essas coisas. E já estava revoltado. Aí vem Jesus e fala: amai os vossos inimigos. Aí a sociedade virou de ponta cabeça, né? Como amar um inimigo? E até hoje, até os dias atuais, sem o conhecimento da doutrina espírita, as pessoas, muitos falam: mas eu acredito e eu sei, eu entendo amar os inimigos. Entende, mas não pratica. Porque nós precisamos compreender. O ser humano é assim. O ser humano precisa compreender, aceitar, para daí vivenciar. Nós jamais vamos ouvir alguém falar, aquela pessoa fala: eu vou aceitar porque o Cláudio está falando. E saio por aí praticando. A prática, ela é muito diferente, né, da teoria. É muito diferente. Basta ver que até foi ontem, no nosso estudo da família, na nossa casa, eu comentei que por que a gente tem expiações e provas? Não podia ser só expiações, recuperar os nossos débitos do passado? Qual que é o conceito de prova? É verificar se você realmente aprendeu alguma coisa sobre aquilo que foi ministrado para você. É assim nos colégios, né? Na vida também. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos lá felizes da vida. Vamos lá, vamos reencarnar. Dessa vez, eu já superei a vaidade, já superei a desonestidade. E está aquele, né, todo mundo turbinado, aquela adrenalina. Não sei se no mundo espiritual chama adrenalina, mas vamos dizer que seja. Aquela adrenalina para reencarnar. A hora que bate aqui, meu Deus do céu. Por isso que a gente já chora a hora que nasce, né? Além do tapinha no bumbum, né? Mas, enfim, a realidade é que nós somos constatados com o mundo material. Então, a prova, ela veio para realmente firmar para Deus se nós realmente vencemos aquela mazela. Não, é para nós. Porque a hora que nós somos confrontados e nós caímos novamente, eu achei que eu tinha vencido isso aqui, mas realmente eu não venci. Então, a prova, ela serve para isso, né? Mas o fato é que nós precisamos realmente assimilar. Por que estudamos, Sérgio? Porque precisamos assimilar, nós precisamos entender, e somente assim nós vamos colocar para dentro. Por isso que existe a fé cega e a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Ela tem tanta força quanto a fé cega, mas a vantagem é que é uma fé que nós desenvolvemos dentro de nós pela nossa própria aceitação daquelas verdades em nossas vidas. E a fé cega é uma aceitação pura e simples, muitas vezes por comodismo. Porque aceitar cegamente as coisas dá menos trabalho do que nos modificarmos, do que nos trabalhar o nosso ser. Principalmente quando envolve as questões materiais, né? E vejam que Jesus sabia muito bem das dificuldades. Então veja que o povo hebreu, né, desenvolveu o Deus único, tiveram problemas, veio Moisés. Moisés retrabalhou isso daí, aplicou de novo, daí trouxe os 10 mandamentos formalizados. Passaram-se 1.500 anos e lá teve que vir Jesus novamente, relembrar a esse povo os verdadeiros ensinamentos divinos. E como que seria, né, 2.000 anos depois? Vamos ver agora. Jesus já sabia dessa questão.
E tanto que ele fala, né, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso é uma passagem de João e no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6. Não sei se vocês repararam os pequenos destaques que eu coloquei na frase, né? Mas veja ali. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que quer dizer isso daí, né? Que o amor, simplesmente amar o Cristo, é muito fácil. Uma figura tão doce, né? Uma figura tão fraterna como Cristo, é muito fácil de amar. Mas ele fala, deixa claro que o importante não é ele. Isso é uma coisa que eu sempre destaco quando falo ao público, é justamente que o Cristo, ele deixa muito claro que a questão não é o homem Jesus. O importante é a mensagem que ele trouxe. Então ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque o homem Jesus é uma figura que nós, seres humanos, né, encarnados, nós precisamos de algo tocável, que nós possamos tocar, né, que nós possamos ver. Daí vem as figuras dos santos, vem a figura da cruz, da vela, de um rosário, né, ou seja lá o instrumento de adoração, a imagem de adoração que prefiram. Porque a gente tem uma dificuldade com o abstrato. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com as coisas que não são concretas. Nós precisamos de algo concreto até para amar, né? Deus, por exemplo, né? Como que a humanidade vê normalmente Deus? Um senhor de barba branca, né? Com roupão branco, mas a figura de um homem. Só que isso chama-se o Deus antropomórfico, quer dizer, na forma do homem. Só que o que acontece? Além de os seres humanos colocarem Deus numa forma humana, porque nós não conseguimos imaginar um ser que sempre existiu e nunca deixará de existir, que é o conceito de eternidade. Nós, espíritos, somos imortais. Nós temos um princípio e não temos fim. Deus é eterno. O único que é eterno é Deus. Então é um conceito que não vamos nem começar aqui, que eu vou ver fumaça nas cabeças aqui e a coisa não vai adiante. Então não podemos perder tempo, né? Mas enfim, colocaram aquele Deus humano, mas também colocaram nesse Deus as imperfeições humanas. Voltaire, filósofo francês, ele nos fala que ele não acredita no Deus que os homens fizeram, mas ele acredita no Deus que fez os homens. E essa é a realidade, né? Então, Jesus deixa claro, guardai os meus mandamentos. Porque é isso que importa naquilo que Jesus veio fazer. Jesus não veio só, gente, estou aqui, eu existo, não sei o quê. Não, ele veio trazer uma mensagem. Essa mensagem que é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando, a minha mensagem é o caminho, a verdade e a vida. A popular salvação que tanta gente procura, que muda de religião toda hora procurando salvação, paga dízimos e coisa e tal, para garantir um terreninho no céu. Quando Jesus já deixava muito claro. Então, Jesus ele poderia ter cortado essa primeira parte, poderia ter cortado. Mas ele fala que ele vai pedir ao Pai que envie outro Consolador. As duas primeiras revelações, Moisés e Jesus, espíritos reencarnados. Vamos falar dois homens. Dois homens que vieram trazer essas mensagens. E aqui Jesus fala em outro Consolador. Então não é ele que vai voltar.
Está muito claro nas palavras do Mestre. Não é ele que vai voltar. E ele fala ainda que fique eternamente convosco. O homem consegue viver eternamente? Homem encarnado? Consegue? Tem uns heróis que chegam a 120, né? Mas é raro, né? Mesmo assim, vão para o Guinness Book por pouco tempo, né? Que é o recorde que é batido mais rápido, né? Porque morre ali, ele sai fora do livro dos recordes, né? Já vem outro que é o mais velho do mundo. Então, mas a vida e a própria ciência comprovou que o nosso corpo ele é perecível, ele tem data de validade. Não vamos entrar nos detalhes, né, do porquê mais jovem, porquê mais velho, isso aí vamos deixar para os estudos, né, Sérgio? Quando é que é os estudos aqui? Amanhã, com o Wesley, está reiniciando agora no segundo semestre, estamos convidando a todos para que vejam que está muito bom esse estudo. Então, a segunda-feira inicia o IESD. Maravilha. Então, todos convidados, é através desses estudos que nós vamos realmente aprender, né? Então, eternamente convosco, ele nos faz menção a uma filosofia. Uma filosofia, ela pode ficar conosco eternamente. E ele continua, que o mundo não pode receber porque o não vê. Não o vê por quê? Porque não é um ser material. E absolutamente não o conhece. A mesma coisa. E porque ainda não veio, né? O mundo daquela época não conhecia essa filosofia. Mas quanto a vós, veja aqui, gente, que detalhe. Quanto a vós, conhecê-lo-eis. O que Jesus prega nessas palavras? Vamos fazer um quiz aqui. Jesus está pregando a reencarnação. Ele está falando para o povo naquela época. Quanto a vós, conhecê-lo-eis. Naquela época, a vida média do povo, quem chegava a 40 era herói. Porque se não morria de doença, morria em guerra, e eram muito poucos os que realmente chegavam numa idade mais, talvez o pessoal que não ia para a guerra, né? Alguns sobreviventes conseguiam. Então, ele estava pregando aquele povo, dizendo para eles que eles conheceriam. E Jesus jamais mentiu. Jamais. Por que ele dizia a esse povo que eles conheceriam? Porque eles iriam reencarnar. E no futuro eles teriam contato com esse Consolador. Porque ficará convosco e estará em vós. O que é estar em vós? É estar dentro de nós. Não é estar ao nosso lado. É que nem a questão da incorporação. É uma maneira de falar. Mas, espiritualmente falando, não existe incorporação. É uma palavra que o próprio Kardec, em alguns instantes, usou, mas não é uma palavra coerente em termos mediúnicos. Não existe a incorporação, como se diz. Um espírito não entra no corpo habitado por outro espírito. É um laço mental. Só um detalhezinho para... E ele fala ainda, o Consolador que é o Santo Espírito. Por que Santo Espírito? Porque é a mensagem que seria trazido por espíritos superiores. Não existe um Espírito Santo. Santo é um sentido de pureza que se utiliza. Então, existe milhões, bilhões de Espíritos Santos. Se for considerar o universo inteiro, sei lá quantos que vai dar. Mas só na nossa galáxia aqui, com certeza, tem um monte. Então, enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar. Ensinar todas as coisas quer dizer que Jesus não tinha dito tudo para nós.
E ele, inclusive, os apóstolos perguntam para ele, mas Senhor, por que o Senhor nos faz conhecer a isso e a eles não? E Jesus fala que eles não podem compreender, mas vós já podeis. E mesmo assim os apóstolos tiveram dificuldades. Estudando bem a vida dos apóstolos, fizeram um trabalho maravilhoso. Mas eles não eram Espíritos Santos. Eram espíritos mais evoluídos do que o povo da época. Mas para superiores, eles estavam longe ainda. Tiveram dificuldades, mas conseguiram superar e fizeram esse trabalho maravilhoso da divulgação do Evangelho do Cristo com todas as dificuldades do mundo. Hoje está muito fácil a gente divulgar o Evangelho do Cristo. Né? Nós vamos rodar 130 quilômetros de carro. Naquela época era a pé, com a sandalinha, com aquelas areias entrando no pé. Né? Então, veja a dificuldade. Cada esquina tinha um soldado, um assaltante querendo roubar você, te matar, te prender. Hoje, salvo de vez em quando alguns irmãos mais eufóricos de outras religiões, né? Mas raramente passa de umas agressões verbais ou coisa assim. Então, hoje está muito fácil, até a própria pandemia nos trouxe uma realidade muito nova para nós e que nós estamos aprendendo, que é a questão digital, né, da divulgação do Evangelho. Então, nós podemos estar presencial, nós podemos estar online. As reuniões da Federação Espírita Catarinense são todas online. Naquela época, né, Sérgio, a gente lembra não é que nós somos velhos, né, Sérgio? É que nós somos menos jovens, vamos dizer assim. Mas naquela época, tinha os irmãos nossos lá de São Miguel do Oeste que tinham que se deslocar para Florianópolis. A gente ia de Mafra, levava 4, 5 horas, já era, nossa, chegava quebrado lá. E voltar no mesmo dia, né? Porque senão no outro dia a mulher estava brava com a gente, então vamos voltar no mesmo dia, né? Mas a realidade é que esses irmãos lá, os que não tinham condições de ir de avião, tinham que ir no dia anterior, né? Rodavam de carro lá, é extremamente cansativo, e estavam lá. E hoje, né, as reuniões são feitas online, né? Então, essas reuniões têm sido maravilhosas, com 200 e poucos participantes nos conselhos federativos estaduais, né? É muito, muito legal. Então, está muito fácil a gente trabalhar o Evangelho. A maior dificuldade somos nós mesmos ainda. Mas a gente vai vencer isso aí. E o mestre nos fala em recordar. Por que recordar? Porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu no passado, né? Nós esquecemos. E esquecer é num sentido de esquecimento propriamente dito, mas num sentido também de deturpação. Deixamos de lado. Hoje eu não vou. Domingo, frio, né? Tem que fazer a maionese 11 horas da manhã e coisa e tal. Mas a gente sempre inventa uma desculpa para não ter isso como um compromisso. Mas a realidade é que nós deixamos de lado o Evangelho. Então, Jesus, quando fala de enviar outro Consolador, é porque ele já sabia que as mesmas coisas que tinham acontecido há tanto tempo atrás iriam acontecer novamente. E aí, então, em 18 de abril de 1857, vem efetivamente, como data formal, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, com a publicação a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas perguntas e respostas. A segunda versão que veio com a quantidade que a gente conhece atual, de 1018, 1019, conforme a edição, né? Mas o fato é que a doutrina espírita, que é uma filosofia científica, religiosa e filosofia, ela se encaixa em todos os quesitos desse Consolador prometido. E por quê? Mas ela é consoladora? Aí nós precisamos ver, né? Que ela nos traz, por exemplo, um Deus perfeito de supremo amor e justiça. Aquele Deus antropomórfico que eu falei, cheio de defeitos,
que condenava as pessoas a um inferno eterno de sofrimentos. Um Deus que, no momento de raiva, criava pessoas em condições tão pobres em termos materiais, no próprio corpo físico, em condições assim de fome, de sede, enquanto que na hora do bom humor, ele criava pessoas na abundância. Criava seres tão próximos da perfeição, como nosso querido Chico, a Madre Teresa, Irmã Dulce, né, que são os exemplos mais atuais assim que a gente tem de seres que passaram por aqui e demonstraram toda a bondade do amor de Deus por nós. Então, não, a doutrina nos traz um Pai de supremo amor e justiça. Um Deus perfeito, que Ele não erra. Que todos nós recebemos as mesmas oportunidades em nossas vidas para que nós possamos voltar à casa do Pai, como os filhos pródigos que retornam para recomeçar a vida. Nós podemos retornar à casa do Pai no momento em que nós evoluímos. E não que Deus vai nos condenar, porque nós nascemos nessa vida tão longe da perfeição que precisamos ter para sermos felizes. Deus quer que nós sejamos felizes pelos nossos próprios esforços. E esse Deus, eu considero, quando a gente começa a estudar, talvez o conceito mais importante que nós tenhamos dentro do estudo da doutrina espírita. É essa visão de Deus diferente. Um Deus de um Pai que ama, um Pai que quer o bem dos seus filhos. Não é um Pai que passa a mão na cabeça, mas um Pai que dá, às vezes, o remédio amargo que o filho precisa para que ele possa crescer. E Ele está lá nos amparando, nos auxiliando através de Jesus, através dos seus trabalhadores de luz, para que nós consigamos realmente evoluir, para que nós consigamos superar as nossas dificuldades. E Ele jamais nos abandona. E o Mestre Jesus, que é o reflexo maior do amor de Deus que nós conhecemos, ele dizia que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E ele, como o bom pastor que ele era capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco e correr atrás de uma que estava perdida. Esse é o amor que Deus tem por nós e que Jesus demonstrou de uma maneira inequível o quão grande é esse amor. A doutrina também nos traz a comunicabilidade dos espíritos, nos trazendo aquele alento de que nós, quando partimos, nós não deixamos simplesmente de existir, como creem os materialistas, como se perdesse todo o sentido de viver. A morte, na visão materialista, não traz sentido na vida. Mas não, nós continuamos a viver como espíritos. Levamos daqui a nossa bagagem, daquilo que nós realmente somos, mas nós continuamos vivos. Para nós que ficamos, os nossos entes queridos que partem mais cedo, eles continuam vivos e após um tempo, quando estão reequilibrados, podem conviver conosco novamente. Não 24 horas por dia, mas eles estarão conosco em todos os momentos que for necessário. As cartas de Chico deixam muito claro, né, de que aqueles que partem, eles voltam para contar as realidades da vida. Também Deus nos traz a pluralidade das existências, as reencarnações, através das quais nós podemos, a cada nova vida, ir resgatando os nossos débitos do passado, como também trabalhando o nosso ser para nos melhorarmos como filhos de Deus. Caso contrário, em uma vida nós sabemos que não é suficiente para que nós consigamos trabalhar todas as mazelas que nós trazemos diante de nós. Todas as imperfeições morais que nós temos, em uma vida não é suficiente. Olha lá se conseguirmos trabalhar uma. Então nós temos o benefício
do amor de Deus através das reencarnações, aonde convivemos com familiares, amigos, familiares simpáticos durante várias reencarnações. Também aqueles desafetos nossos do passado, que muitas vezes surgem no nosso meio familiar, ou nós surgimos no meio familiar dele para os devidos resgates. Aqueles irmãos difíceis, aqueles filhos complicados, aqueles pais irresponsáveis, muitas vezes, são aqueles nossos desafetos do passado e que se reúnem no agrupamento de amor chamado família, para que possam ali, através desses laços de sangue, desenvolver os laços do amor espiritual. Essa é uma das maravilhosas obras de Deus, a reencarnação. Ele nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, que nos mostra que Deus não fez essas estrelas, esse universo maravilhoso, que hoje o homem, através da tecnologia, cada vez o desvenda mais, que são todas obras úteis dentro da obra de Deus. Elas não estão lá para deleitar os nossos olhos à noite, quando nós enxergamos as estrelas a brilhar, mas fazem parte do universo habitado, do universo vivo, que nós ainda não podemos perceber. Mas a vida, ela existe em abundância em todos esses mundos, em todos esses lugares que são criados por Deus no universo. E ele nos traz também a lei de causa e efeito. A doutrina espírita nos mostra que, na realidade, nós somos os causadores do nosso céu ou do nosso inferno. Não é Deus que nos colocou nessa condição para sofrermos, mas sim para que nos reabilitemos. Não é por Deus que nós estamos passando as situações que passamos, mas sim pelo mau uso do nosso livre-arbítrio em vidas passadas, e olha lá, muitas vezes, nessa vida. Porque a gente muitas vezes joga, né, tudo para o passado. O espírita, porque na vida passada eu fiz tal coisa, por isso que eu estou vivenciando isso aqui hoje. Cuidado, vamos fazer uma reflexão. Às vezes a causa está nessa vida. A causa, muitas vezes, está nessa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós continuamos fazendo o que víamos fazendo nas vidas anteriores. E aí vem as dores, os sofrimentos. Mas porque Deus é ruim? Porque é um pai malvado? Não. Pelo contrário. É que nem nós, como pais, o que a gente faz com o filho quando o filho começa a aprontar? A gente pega a cordinha e puxa, né? E daí o outro filho que está dando um bom retorno, você solta um pouco mais. E daí aquele que foi puxado a corda, porque vocês amam mais o meu irmão do que a mim, né? Alguém já ouviu isso por acaso? Meu Deus. Pois é. Mas todos nós, com certeza, na nossa infância, nós também achamos que os nossos pais tinham o filho mais amado, né? Na minha infância, eu acho que era eu, sabe? Eu não lembro nada da minha infância, mas eu acho que eu era um bebezinho tão fofinho, tão legalzinho, né? Meus irmãos vêm contar algumas mentiras, tá? Mas eu acho que é inveja desses irmãos. Irmãos que eu amo, que eu adoro. Mas a realidade é que todos nós passamos por essas questões pelas nossos erros que nós cometemos. E os sofrimentos nada mais são as consequências, são os remédios amargos, porque se a gente não sofrer, nós vamos continuar fazendo. O Haroldo Dutra, se não me engano, que fala que se o cachorro está deitado no prego e continua deitado em cima do prego, é porque não está doendo o suficiente ainda para ele se levantar. Porque ele está ali, ele pode se levantar de boa. Mas ele não levanta porque não está doendo o suficiente. É o que acontece com a gente. Muitas vezes, nós somos reticentes, né, naquelas atitudes que nos prejudicam. Nós somos reticentes em mudar os nossos hábitos, porque nós temos dificuldade
de fugir dessas coisas da matéria. E não é deixar, meus irmãos, para ficar claro, eu vou pegar todo o meu patrimônio e vou doar para todo. Não, não é isso. Mas é no sentido de não viver para a matéria. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Esse é o mundo de César que nós temos hoje. E nós precisamos disso. E o trabalho, a convivência com os outros irmãos são importantes para o nosso processo evolutivo. Não é sair dando dinheiro por aí, mas nós podemos trabalhar, nós podemos ajudar, né, na medida das nossas posses. Mas eu não tenho dinheiro e eu não tenho condições. Não tem condições de fazer uma prece? Talvez. A prece ajuda. É uma maneira, né? Podemos vir à casa espírita, vamos trabalhar na casa espírita, vamos nos desenvolver, né? Passar aquele processo de aprendizado. Conforme a gente vai aprendendo, nós vamos nos habilitando à recepção, vamos nos habilitando a coordenar estudos. Tudo isso é trabalho que nós podemos fazer. Né? Apesar que a doutrina espírita está cheia de trabalhador, né? Nossa, a gente tem que botar um processo, né, de fila de espera, né, para trabalhador espírita, né? Está sobrando, né? É a realidade ao contrário, né, no movimento. Mas nós vamos trabalhando, né, da maneira que nos é possível. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, com todas essas questões aqui que eu vos falei agora de maneira muito rápida, ela é consoladora. Ela é consoladora não só pelo conhecimento que ela traz, mas porque ela é baseada no Evangelho do Cristo. É a lupa que faz com que nós consigamos enxergar o Evangelho do Cristo na sua pureza e na sua essência. E nós descobrimos que ele é mais atual do que nunca, que nós não precisamos atualizar o Evangelho do Cristo, não precisamos atualizar as obras de Kardec. Nós precisamos entendê-las. E nesse momento em que nós entendemos as obras de Kardec, no momento em que nós entendemos o Evangelho do Cristo, na sua essência e na sua pureza, que só é possível com o conhecimento espírita, nós entendemos o quão grande é esse trabalho desse Cristo amado, esse nosso irmão, que trouxe essa mensagem desse Pai de suprema bondade, amor e justiça. Mas o Cristo, na sua grandeza de espírito crístico, um espírito mais evoluído que nós conhecemos, que existem muitos espíritos críticos, mas o Jesus é o responsável pelo nosso mundo. E esse espírito de amor, ele não iria nos deixar desamparados em momento algum. Veja o que ele nos fala numa mensagem de Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na própria pronúncia dessa mensagem do Cristo, ela já nos traz uma energia maravilhosa. Mas quando analisamos esse vinde a mim, essa ternura expressa nesse vinde a mim, onde ele indica a possibilidade de nós nos libertarmos dos pesos das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, os abraços fraternos, o secar de lágrimas, a oferta do ombro amigo e também a manifestação de socorro, de consolo e de proteção que esse nosso irmão trouxe para nós. E ele está de braços abertos, dizendo, vinde a mim. Porque ele está ali para nos amparar, porque o jugo dele é suave. O jugo
estar sobre o domínio, de ter que fazer alguma coisa por estar sobre um domínio. Mas o jugo de Jesus é suave, porque o que Ele quer, quando nós vamos até Ele, é que nós cumpramos as leis divinas. Por isso que Ele é suave, porque é somente cumprir as leis divinas. Mas porque o fardo é leve? Porque o cumprimento dessas leis divinas que são baseadas no amor é o nosso fardo. O nosso fardo é carregar esse amor que o Pai Celestial tem por nós. É viver nesse amor que Jesus demonstrou de uma maneira indelével durante a sua passagem por esse mundo e até hoje continua a nos amparar. Então, no momento em que nós temos que cumprir as leis divinas, que nós temos que carregar o fardo do amor, isso não pesa para nós. E diante das maiores dificuldades que nós possamos ter, diante dos dias mais lúgubres, mais tênues que nós possamos ter, nós teremos esse amparo. E nós sabemos que nesses momentos, esse Mestre, Ele está de braços abertos para conosco. Ele está dizendo sempre, vinde a mim. Esse vinde a mim. Ele está dizendo para que nós vamos até Ele, através do estudo, através da compreensão do seu Evangelho. Esse vinde a mim não é algo físico, é algo espiritual. E o Mestre, a gente sabe que a energia dele cobre o mundo inteiro. Então, ele está presente em todos os lugares. Então, nós, em nossas preces, em nossas necessidades que nós temos, oremos ao Mestre Jesus. Oremos a Deus, nosso Pai. E com certeza, não as coisas materiais, mas o amparo, a fortaleza para que nos reergamos, para que mantenhamos a fé. Isso nós conseguiremos através dessa prece. E aí fica o convite nesse dia, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre as mensagens do Cristo, que possamos realmente trabalhar para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, porque nós somos aqueles filhos pródigos que há tanto tempo partiram do lar terreno e que estão vivenciando as suas vidas com todas as dificuldades que nós causamos. Mas esse Pai Celestial, Ele está lá, esperando que os seus filhos pródigos retornem para a casa dele, para que possamos comungar no amor e na luz que o Mestre Jesus mostrou para nós. Obrigado, muita paz a todos. Um abraço ao nosso irmão, em nome de todos os componentes da Casa Espírita e de todos que estão conosco nessa manhã. Muito obrigado. Muita luz. No momento que nós nos preparamos para o passe magnético, para o passe espiritual. E vamos, a partir do momento que nós ouvimos as preciosas lições dessa manhã, abrirmos corações, abrirmos as nossas almas, para que elas se tornem receptivas às vibrações amorosas que o Cristo de Deus nos envia a todos. E nessa recepção, podermos acalentar
o amor divino, para que esse amor nos ajude a nos transformarmos para melhor, aproveitarmos a presente reencarnação e cumprirmos os nossos propósitos de vida. Jesus certamente está conosco, nos auxiliando a caminhar.